Gente, vocês encararam o meu vídeo anterior em que eu dei toda uma explicação de que existem outras formas de fazer exercício sem precisar de academia. Porém, se você realmente quer fazer academia, agora chegou a hora de eu dar as minhas dicas para você não se sentir intimidado, nem envergonhado, nem desestimulado. Vamos nessa? Aqui no canal Gay Nerd, você já sabe, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Antes de começar, eu só quero informar que as minhas dicas são pouco ortodoxas, tá? Eu vou dar umas sugestões bem diferentes aqui, mas presta atenção que eu acho que você vai sacar onde eu quero chegar. Cumprimente as pessoas. Eu não vou te dizer para você cumprimentar todo mundo dentro da academia, porque às vezes tem lá 40 pessoas treinando e ninguém tem tempo para isso. Mas eu vou te pedir sim para você cumprimentar os funcionários da academia, os recepcionistas, a equipe de limpeza e os instrutores. Por dois motivos muito simples. Primeiro, porque você é um adulto, né? Eu sei que seu pai e sua mãe te deram educação, então isso é a coisa certa para se fazer. Essas pessoas não estão lá só para te servir. Mas segundo e mais importante, é que você nunca vai se sentir bem na academia se você insistir em rejeitar todo mundo e se manter fechado. As coisas devolvem a energia que a gente deposita nelas. Então se você ficar rejeitando e julgando todo mundo, você vai se sentir rejeitado e julgado. Por favor, não faça que nem aquele TikTok da pequena Lô, né, que ela fala: ai amiga, não sei porque todo mundo acha que eu sou antipática, eu sou tão de boa. Aí corta pra ela na balada e ela tá... Você não precisa ser amigo de ninguém, se você não quiser. Eu não sou amigo de ninguém na minha academia. Eu vou lá pra treinar, não fazer amizade. This is not RuPaul's best friend, Ray. Mas um sorriso e um bom dia é o mínimo e ajudam a mudar a sua vibe. Siga as regras da comunidade. Tem gente nesse canal que adora comentar: ai, mas eu não faço parte da comunidade LGBT, os gays são péssimos, eu não faço parte disso. Eu vou te contar um negócio. O fenômeno social da comunidade não depende de você gostar de fazer parte dela ou querer fazer parte dela. Você pode odiar os seus vizinhos, mas se vocês moram no mesmo prédio, vocês fazem parte da mesma comunidade. E as atitudes individuais e coletivas afetam todo mundo. Isso também vale para a academia, então siga as regras de bom convívio. Guarde os pesos no lugar, limpe o aparelho quando você terminar, isso mesmo depois que acabar a pandemia, e aceite revezar o aparelho quando te pedirem. Não agora, porque agora na pandemia não pode revezar nada, mas no futuro. Por que é importante você internalizar isso? Porque quando você entender que vale para você, você vai entender que vale para todo mundo. Isso significa que você também pode pedir para revezar com outra pessoa. Não importa se o cara é maior que você, se ele está pegando mais peso que você, se ele está usando o aparelho há mais tempo que você. É uma regra geral de convívio e todo mundo na academia está acostumado. E se alguém não tiver, pode falar com os instrutores que eu tenho certeza que eles vão intervir. E aproveitando que a gente está falando de instrutores e coleguinhas da maromba, a próxima dica é: não projete suas noias nas outras pessoas. Eu sei que muitos LGBTs e muitas pessoas fora do padrão estético carregam traumas e cicatrizes de experiências anteriores envolvendo atividade física. Eu odiava fazer educação física na escola, eu sempre fui péssimo de futebol, sempre fui zoado, sempre era o último a ser escolhido e sempre afundava o meu time. Eu tinha tanta vergonha dos meninos da minha rua que eu nunca aprendi a andar de bicicleta. Mas deixa eu te contar um negócio. Esse teu colega de academia, que é hétero, fortão, confiante, amigo de todo mundo, não é o cara que te zoava na sua escola. A não ser que seja uma coincidência realmente incrível. Mas ele não é. E outra coisa, você também já não é aquela mesma pessoa. Então para de pressupor, para de ouvir essa vozinha na sua cabeça de que todo mundo tá lá na academia para te zoar, para te julgar ou para te oprimir. Aliás, eu vou reforçar isso com a dica 4. Se concentre em você mesmo. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica maravilhosa sobre timidez, porque ele também é um tímido notório, e ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz que, ao contrário do que as pessoas imaginam, o tímido não tem baixa autoestima, ele tem muita autoestima, porque ele realmente acredita que está todo mundo sempre prestando atenção em cada coisinha que ele faz.
Então, se você é desses, se o seu grande medo na academia é que os marombeiros vão ficar julgando cada coisa que você faz, eu vou te dizer algo que é o inverso do que eu costumo dizer nesse canal, mas que é de bom coração, tá? Eu tô falando com a melhor das intenções. Ninguém se importa com você. Na academia, ninguém tá nem aí pro que você tá fazendo. Eu posso te falar como alguém que malha há 20 anos e sou amigo de um monte de marombeiros e eles vão te falar a mesma coisa. Quando você tá treinando de verdade, você tá tão concentrado, tem tanta coisa que você tem que prestar atenção, que você literalmente tá cagando pras outras pessoas, cagando. Então assim, vai com a consciência tranquila, porque ninguém tá lá pra ficar te julgando. Todo mundo começa do começo. Essa aqui é uma noia muito parecida com a anterior, que é aquela galera que tem medo de ir na academia ou vergonha de ir na academia porque fica se comparando com os outros. Então o fulano tá lá erguendo 20 quilos e você tá sofrendo para erguer 5. Eu entendo essa sensação, essa vergonha de se sentir ridículo, de se sentir pequeno. Mas eu vou te dar um exemplo pessoal que não é da academia, é aqui do canal. Se você pegar o primeiro vídeo aqui do canal, que aliás é horroroso, assim, não tem música, a luz está toda errada, enfim. Mas o primeiro vídeo eu falo exatamente sobre isso, sobre começar o canal do zero. E a vergonha que eu tinha de chegar nas pessoas, até nos meus amigos, de falar: oi, eu criei um canal, se inscreve aqui, eu já tenho 50 pessoas. Hoje o canal tem 17 mil pessoas. Mas isso aconteceu porque eu mantive o canal, porque eu continuei, porque eu insisti. Para qualquer coisa na vida, todo mundo começa do começo. E aproveitando que a gente falou de peso, de carga, outra coisa que você vai descobrir, se você realmente insistir na academia, é que peso não significa nada. Parece papinho para ajudar quem é café com leite, mas é verdade. Primeiro porque você vai descobrir que um movimento bem feito, bem controlado, estimulando o músculo certo, é muito mais importante do que a quantidade de carga que você põe no exercício. E mais seguro também. E segundo, porque nem todo treino envolve carga pesada. É uma cilada, Bino. Eu sou um cara com muita força, mas pouca resistência. Então, geralmente eu faço umas 4 séries de 8 repetições com bastante peso. Esses dias eu comecei um outro, para dar um outro estímulo para o corpo, que eram 3 séries de 21 repetições, 15 e depois 9. Então assim, com 21 repetições, eu tava fazendo com nada de peso, absolutamente nada de peso, porque senão eu não aguentava, não chegava no final. Então bota uma coisa na sua cabeça, peso não significa nada. Pode ser alguém que mudou um treino, pode ser alguém que ficou um tempo parado e tá voltando, ou pode ser alguém que tá começando e tudo bem. Tá tudo bem não saber. Outro ponto importante, parecido com o anterior, é que você chega numa academia e tem 1000 aparelhos para 1000 exercícios diferentes, tudo com nome em inglês, 1000 tipos de treino, com pouca carga, muita carga, drop set, B-set, HIIT, enfim. Não se assuste, não tenha medo de perguntar. Chega no seu instrutor e pede ajuda. Eu também já fiz um vídeo aqui no canal, que é o gay que tem o perfil do overachiever, aquele cara que desde criança se esforça para ser o aluno perfeito, o filho perfeito, o funcionário perfeito, tudo isso para compensar o fato de que ele é gay. E para essas pessoas é a morte não saber alguma coisa e ter que pedir ajuda. Eu sei porque eu sou um pouco assim, mas cara, é absolutamente normal. É para isso que você tá pagando a academia. Chega nos instrutores e pergunta. Tem uns instrutores que são mal-humorados, folgados, preguiçosos? Tem, mas toda profissão tem. Você não ia deixar de tirar uma dúvida com o seu médico, ou com um vendedor numa loja, ou com o seu professor. Então é a mesma coisa. Seja gentil, seja educado e pergunte. Preste atenção no seu corpo. Isso está ligado com aquilo que eu falei sobre fazer o exercício direito em vez de só fazer com pressa ou com muita carga. Então, quando você estiver treinando ou perguntando para o seu instrutor, tenta descobrir qual é a parte do corpo que você precisa estimular. Onde o exercício tem que pegar? Onde ele começa? Que músculo que você tem que contrair? Isso é o que a gente chama de consciência corporal. Que é isso mesmo, assim, a percepção do seu próprio corpo, das diferentes partes do seu corpo. É uma habilidade, uma capacidade que quem está parado há muito tempo demora mesmo para desenvolver. E musculação, se você não prestar atenção, tem muita chance de você fazer errado ou fazer de um jeito que não é tão eficaz. Eu mesmo levei
anos até perceber que eu fazia supino usando muito o ombro e, por incrível que pareça, usando muita clavícula, usando força aqui, ó, nas costas para poder erguer a barra. Então, assim, musculação não é só músculo, envolve a cabeça também, envolve concentração, envolve atenção, envolve percepção corporal, envolve memória. Não use o celular. Exatamente por tudo isso que eu falei antes, esqueça o celular. Não cai na tentação de ficar checando as suas redes sociais, nem nos intervalos de descanso, porque até no descanso você precisa se concentrar. Você precisa se concentrar na sua respiração, na sua recuperação, na sensação do músculo. Pensa que essa é uma hora do dia que você tirou para focar só no seu corpo, e não só no sentido estético, tá? Corpo como organismo, como metabolismo, como saúde. E a concentração, a atenção, é uma coisa muito poderosa. Não sei se vocês já ouviram falar de um negócio chamado paradoxo da mecânica quântica. Eu vou resumir, mas a ideia é o seguinte: os cientistas perceberam que algumas partículas se comportam de maneira diferente quando alguém está observando elas. Você não consegue medir, você não consegue dimensionar essas partículas, porque a partir do momento que alguém está observando elas, elas começam a mudar de natureza, ou de estado, ou de posição. Eu realmente acredito que quando você decide tirar uma hora para se concentrar só na sua saúde, quando você fala, tá, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu vou parar tudo e vou me dedicar a cuidar da minha saúde, eu acho que isso realmente manda uma mensagem muito poderosa para o seu corpo, e ele reage. Olhe-se no espelho. A academia não tem parede espelhada só para parecer maior. O espelho também está ali para te ajudar a orientar o seu movimento, especialmente para quem ainda está começando e não tem aquilo que eu falei lá atrás sobre consciência corporal. Então, se enxergar no espelho permite que você possa controlar o seu movimento, corrigir, melhorar o que você está fazendo. Mas tem uma outra questão também. Muitas pessoas com problema de autoestima ou de autoimagem evitam se olhar no espelho. E isso começa a criar uma separação entre você, né, entre o seu eu que está na sua cabeça e o seu eu que é físico, que é o seu corpo. E começar esse hábito de se olhar no espelho durante o treino é uma maneira de você reconectar essas duas coisas. E isso é super importante, isso não é papinho. Quer um exemplo? Tem um exercício muito comum proposto por terapeutas sexuais para toda mulher que diz que tem dificuldade no sexo ou no prazer sexual, que é simplesmente pegar um espelho de mão e observar o reflexo da própria vagina. Isso é muito comum porque várias mulheres foram criadas para terem vergonha da própria vagina, para acharem que ela é feia, que ela é suja, que ela é algo que precisa ficar escondido, que não pode ser tocado. Então esse é um processo para ela se redescobrir, para ela reconectar essa parte do corpo com todo o resto. E a lógica aqui é parecida com isso. Você está lá treinando na frente do espelho, então se lembra, esse é meu corpo. Você até pode ter dificuldade, talvez você não queira dizer esse é meu corpo e ele é lindo, talvez você não está preparado para isso ainda, mas então pensa, esse é meu corpo e ele é perfeito, porque ele tem tudo o que eu preciso. Entenda a importância de você estar na academia. Aproveitando aí que eu falei sobre automensagem e frases para você lembrar o tempo inteiro, tem uma outra coisa que eu acho muito legal de você ter em mente, especialmente se você for LGBT e fora do padrão. Não é uma dica que funciona para todo mundo, mas pode funcionar para quem tem muito engajamento político. Se você é uma pessoa da militância, você sabe que a nossa mera existência pública já é um ato político. E é um ato político poderoso. Então, se em algum momento você tiver medo ou vergonha de estar numa academia por causa da sua aparência, ou da sua orientação sexual, ou da sua identidade de gênero, você tem que lembrar que é exatamente por causa disso que você tem que estar lá. A gente tem que ocupar todos os espaços, inclusive aqueles que a princípio parecem não receptivos pra gente. Não tem aquele papo de que lugar de mulher é onde ela quiser? Na política, nas empresas, nas escolas, nas ruas, na cozinha. Pois é, lugar de gay, gordo, trans, sapatão também é onde a gente quiser, inclusive nas academias. Então, se você precisar de uma ajudinha extra para ir malhar, às vezes a sua consciência política pode dar esse último empurrão. Comemore vitórias diárias. E já que a gente está falando de militância e representatividade LGBT, a minha última dica vem de um dos musicais mais importantes de todos os tempos, especialmente para a nossa comunidade, que é Rent. Se você nunca assistiu Rent,
assista, porque é lindo, é um dos meus musicais favoritos. Até o filme, que não é tão bom assim, também vale a pena. Mas ele tem uma frase, um verso, que se tornou clássico e que eu queria reforçar aqui com você. No day but today. No day but today. Ou seja, não existe nenhum outro dia a não ser o dia de hoje. O erro número 1 que desmotiva as pessoas na academia é estabelecer parâmetros de sucesso e de fracasso baseados ou no futuro ou no passado. Seja aquela coisa de, em um mês eu quero ter perdido 2 quilos. E aí passa um mês e, nossa, eu realmente perdi 2 quilos, que bom! Ou aquilo de, putz, eu não consegui ir na academia anteontem, não consegui ontem, deixa quieto, essa semana eu já perdi mesmo, eu volto segunda-feira. Ou, nossa, eu tô há 10 dias sem ir na academia, é melhor admitir logo que deu errado e que eu desisti e deixa quieto. No day but today. Você consegue ir hoje na academia? Então você vai. Mas eu não consegui ontem, eu não vou conseguir amanhã, eu tenho compromisso. Foda-se. Você consegue ir hoje, então você vai. É assim que você tem que pensar. E é assim que você tem que comemorar também. Você não tem que deixar para comemorar quando você completar um mês indo regularmente na academia, ou porque você ganhou 1 quilo de massa magra nesse mês. Você tem que comemorar que você foi hoje. Você tem que sair de lá pensando, caralho, meu dia tava o caos, mas eu realmente parei tudo, vim aqui treinar, fiz o meu melhor e eu tô muito orgulhoso disso. É isso que mantém a gente firme, é pensar no pequeno, é passos a cada dia. Se você for jogar só pro futuro ou só pro passado, você vai se frustrar muito rápido. Tá legal? O vídeo de hoje ficou enorme, mas ele foi feito com muito carinho, muito de coração aberto, porque eu espero mesmo que ele possa ajudar você e outras pessoas. Se você quiser continuar essa conversa, seja com dúvidas ou com as suas histórias pessoais ou até com suas próprias dicas, deixa aí nos comentários ou me chama lá no Instagram. A gente se vê em breve, cada vez mais gay, cada vez mais nerd. E no day but today.